gente, tudo bom? Tô aqui de volta. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E hoje eu vim contar pra vocês mais uma das coisas que aconteceram durante esse meu período de gravidez, né? Do comecinho da gravidez, que, como eu disse no vídeo anterior, foi um período bastante complicado pra mim, de muitas aceitações, muita espera, muita paciência, muita renúncia. Então eu vou contar pra vocês o que eu aprendi e o que foi que aconteceu, né? Essas experiências que me marcaram bastante. Seguimos gravando com o notebook aqui, até a gente resolver o problema do celular, que realmente não teve jeito, vou ter que comprar um novo. Mas vamos lá. Bom, então pra quem não sabe, eu vou atualizar vocês. Eu tô grávida, né? De 20 semanas. Tô na metade da gravidez, porque são 40, no máximo 41 semanas. Então praticamente na metade da gravidez. E a gente conta em semanas porque é mais preciso, mas seriam 5 meses e meio, né? Quase 6. Então é isso. Não sabemos o sexo ainda, vamos saber agora em abril, quando vai ser marcada a morfológica. Eles esperam até a 20ª semana, para que o bebê esteja grande o bastante, para fazer todos os tipos de análises, inclusive para ver o sexo do bebê. Então, muito em breve vou estar vindo contar para vocês se é menino, como eu sinto que é, ou se é menina, né? Bom, então vamos lá. Esse começo de gravidez, como eu disse, foi bem difícil para mim, por várias razões. A primeira de todas foi por causa dos fortes enjoos que eu tive, que eu contei um pouquinho no vídeo anterior. Foi bem complicado porque foram muito fortes e não eram só enjoos, eu passava mal o tempo todo. E eu me lembro que teve 2 dias seguidos que nada parava no meu estômago, nem água, assim. E essas dicas que tem em sites que eu vi, né, que são as mais comuns, não muda muito, eu acho que isso tudo tem que ser muito atualizado, porque cada mulher é uma mulher, cada mulher tem sintomas diferentes das outras, umas mais fortes, como é o meu caso, outras não sentem nada, ou sentem pouco, né? No meu caso é sempre tudo muito forte, muito intenso. Então esses enjoos foram muito fortes também, e eu tive o que se chama de hiperemese gravídica, que é vômitos excessivos, né? Além da conta. E foi bem difícil pra mim, porque eu não conseguia fazer nada. Eu ficava jogada no sofá, enjoada, não conseguia falar, não conseguia, sei lá, nem me mexer direito, porque parecia que tudo que eu fazia me dava vontade de vomitar, me dava enjoo. E muita salivação, eu ainda tô com salivação, é um dos últimos sintomas ainda que eu tenho. Então a salivação ainda tem, né? Eu sempre fico com um copo de água gelada, mas tem que ser assim, extra gelada, quase congelando, sabe? Geladinha assim, de geladeira não dá, eu tenho que pegar água gelada, é mais gelo. Eu enchi o copo praticamente todo de gelo, enfim, né? Tem que ser bem forte, assim. Então, o que aconteceu? Chegou um momento que eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, todas as coisas que eu estava engajada com esse projeto do Despertar. Então, os vídeos do canal vocês viram, parei de gravar. Os meus atendimentos eu tive que cancelar todos os que eu tinha agendado, porque eu tinha coisas agendadas para os meses para frente. Então parei com isso, parei com as palestras, parei com as viagens, parei com tudo, gente. Tinha até viagem marcada para o Rio de Janeiro, tinha coisas para fazer em São Paulo. Parei. E foi uma parada meio que forçada. Essa foi a parte mais difícil, porque eu não estava programando parar, né? Na minha cabeça eu ia ficar grávida, mas eu ia continuar com tudo que eu estava fazendo. E não. O universo me pôs essa situação na minha frente e me mostrou, não, você vai ter que parar com tudo o que você está fazendo. E aí eu tive esses sintomas muito fortes que não me deixaram escolha. Então o que eu entendi? Né? Que era um período de pausa mesmo. Mas eu ficava muito em conflito entre racional, né, e coração, dizendo que era para parar, mas o racional me cobrava muito. Poxa, você não vai publicar vídeos, o pessoal no canal tá esperando, olha quantas mensagens você tá recebendo, as pessoas querem saber de você, e blá 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 blá. Então eu ficava muito aflita, me sentindo muito culpada, muito frustrada. Eu não me sentia mais a Joyce de antes. Eu dizia que eu era outra pessoa, que eu não estava me reconhecendo mais. Mas aí veio aquela fase da aceitação, né? De ver que realmente não tinha como e não segurar, né? Não me prender a uma situação que existia antes. Simplesmente entender aquele momento e soltar, né? Porque quanto mais a gente segura, mais a gente sofre. Quanto mais a gente se prende a alguma coisa, mais a gente sofre. O apego eu acho que é a raiz de todos os sofrimentos que a gente passa aqui na Terra, né, na 3D.
Então eu parei com isso. É óbvio que eu não estava feliz, né? Não vou dizer que parei de me apegar e foi meu marido. Não, foi difícil para mim, porque eu tenho essa minha missão como um verdadeiro compromisso com a espiritualidade. Mas eu entendi, né? Não estava feliz, mas entendi que era um período para parar. Como se não bastasse, quando eu estava com quanto? Eu estava com 14 semanas mais ou menos, eu tinha acabado de sair do terceiro mês. Eu não estava fazendo praticamente nada por conta dos enjoos. Então eu ficava sempre em casa, meu marido que saía com a minha filha, tadinha, ela ficava até tristinha que eu não saía mais com ela, né? Não fazia quase nada mais com ela. Eu ficava só no porque eu não conseguia falar. E ela percebeu, óbvio, né, a diferença. Mas, enfim, foi uma fase, né? Então eu ficava muito em casa, não saía, não fazia esforço quase que nenhum. Praticamente o tempo inteiro deitada. E aí teve um dia que eu tive que sair, mas nada muito, né, que gerasse muito esforço, porque eu fui de Uber, vi umas coisas da viagem do meu filho, depois eu conto pra vocês. E voltei pra casa normalmente, deitei, né, tava bem enjoada, pra variar, e eu senti alguma coisa saindo. Eu vou ser bem íntima aqui com vocês, tá, gente? Sagrado Feminino tá entrando em ação. Vou contar pra vocês entenderem exatamente. E quando eu fui ao banheiro, eu percebi que eu tava sangrando. Só que não foi um sangramentozinho, né? Algo assim que, como se fosse uma menstruação para as mulheres. E olha que a minha menstruação, ela é bem forte, eu tenho um fluxo bem intenso. Gente, era uma cachoeira, como se tivesse aberto uma torneira dentro de mim e tava saindo sangue, jorrava. Eu tentava de alguma forma, eu pegava papel higiênico, fazia assim, punha, sabe que nem algodão doce em água que dissolve? Era assim. O papel não aguentava nem um segundo, sumia de tanto sangue que tava descendo. E eu não tava entendendo tudo aquilo, eu falei, gente, o que é isso, né? Olhando e jorrando aquele sangue todo pelas minhas pernas, o chão ficou cheio, foi desesperador. E na minha cabeça, eu tava perdendo meu bebê, tava perdendo. E eu ficava atenta o tempo todo pra ver se era ele que tava saindo. E aquele desespero, a minha filha vinha, ela via tudo aquilo, mamãe, ela tentava, né, saber se estava tudo bem, e eu tava desesperada, me tremendo inteira. Eu tentava acalmar ela, mas ela via minha mão cheia de sangue, aquele sangue todo. Ela não tava entendendo também. Aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu vou chamar uma ambulância, porque não dá pra esperar pra alguém vir me pegar, uma ambulância. E, gente, meu desespero era tanto que eu não conseguia lembrar do número da ambulância. Aí eu chamei o 90, que dá também pra chamar a ambulância por lá, que foi o único que me veio assim na cabeça. O rapaz foi muito rapidinho, assim, foi muito solícito, e em 8 minutos mais ou menos chegou a ambulância aqui em casa, que parecia horas. E eu lembro que teve uma hora que eu encostei na parede e segurei na minha barriga. E eu falei pro bebê, se for pra você ficar comigo, aguenta firme, que vai dar tudo certo. Fica aqui comigo, aguenta. E aí a ambulância chegou. E aí chegou, me levaram pro hospital, minha mãe foi junto comigo, eu consegui falar com a minha mãe porque eu não tava conseguindo falar com ninguém na hora que tava acontecendo tudo aquilo. E eu me lembro que a única coisa que conseguiu segurar todo aquele sangue foi uma última fralda que eu tinha guardado da minha filha, que sobrou, que ela já não usa mais. Eu tinha guardado na gaveta dela. Aí me veio na cabeça, eu falei, vou pôr a fralda pra ir pro hospital, né? Porque nada tava segurando, nem toalha. E aí pus, né? E fui. A minha mãe, quando entrou na ambulância, ela tava desesperada também, né? Óbvio. E ela olhou pra mim com os olhos arregalados, assim, tentando me acalmar, mas ela tava mais nervosa do que eu. E foi me dando a mão, sabe? Me dando apoio. Os paramédicos que vieram foram, assim, sabe? Enviados pra vir pra cá mesmo, porque a minha filha, ela é muito tímida, assim, com as pessoas. Ela tem uma parte, assim, que ela gosta de interagir, ela dá tchauzinho pras pessoas na rua, mas quando é pra ter um contato mais íntimo, assim, tipo, pegar no colo, conversar, ela fica um pouquinho tímida. E essa moça, eram 2 paramédicos, um homem e uma mulher. Essa moça, ela conseguiu ganhar a confiança da Isabela na hora. Pegou ela no colo,
vamos passear então com a tia e com a mamãe, sabe? Uma segurança, mas ao mesmo tempo um acolhimento. Eu achei espetacular. O rapaz me deu todo o apoio psicológico, emocional e o tempo todo me dizendo calma, você vai ficar bem, a gente já tá levando você, a gente já tá cuidando de você, fica tranquila. Verdadeiros anjos, sabe? Eles estão mesmo fazendo o que eles vieram fazer. Bom, o que aconteceu? Eu cheguei no hospital e eu tava sangrando muito ainda quando eu cheguei. E aí teve que examinar, né? E a ginecologista que tava lá pediu pra me deitar na maca. Na hora que eu deitei na maca, sangrou muito ainda. E aí eu deitei, ela olhou pra ver se eu tava dilatando, né? Pra ver se eu tava abortando mesmo. Ela falou que eu tava com um pouquinho de dilatação, não tinha grau ainda, mas era um pouco. E ela foi bem sincera, falou, olha, vou ser bem sincera com você tá perdendo seu bebê. Aí eu falei, mas eu não vi ele saindo ainda. Ela falou, mas tudo indica que você tá tendo um aborto, tá? Então, antes de tudo, pensa que é um aborto. Aí eu falei que ok. E ela falou assim, e outra coisa, eu tô sem a médica que faz ultrassom agora, ela só vem amanhã de manhã. E aí eu fiquei bem desesperada porque eu queria saber se o bebê tava vivo ou não. Eu queria uma confirmação, porque eu tinha perdido muito sangue. E não tinha jeito, tinha que ser só de manhã. E ela falou, bom, você vai ficar internada aqui durante a noite pra gente controlar esse teu sangramento, vamos ver como é que vai evoluir. Aí fiquei na espera, né? Aí chegou meu marido, chegou meu pai, chegaram umas pessoas pra virem me ver. Meu marido também super preocupado porque ele tava dando aula, por isso que ele não conseguia me atender. E, enfim, aí fiquei na espera e depois eu subi pro quarto. Quando eu subi pro quarto, eu percebi que o sangramento já tinha parado. Aí eu fui tomar um banho, eu realmente vi que tinha parado mesmo, né? De uma hora pra outra parou. Aquilo já me deixou mais tranquila, porque se eu continuasse sangrando, eu acho que realmente eu teria perdido o bebê. Mas tinha parado, então aquilo me deu uma tranquilidade. E, gente, ao longo de tudo isso que foi acontecendo, dentro de mim eu sentia que o bebê estava bem. Que apesar de tudo aquilo que o meu racional via, que estava na frente dos meus olhos, né, indicar que não era possível, dentro de mim eu sentia que o bebê estava vivo, que ele estava bem, que ele estava protegido, apesar de tudo aquilo. E aí, quando eu estava sozinha no quarto, que eu fiquei mais calma depois do banho, aí eu comecei a pensar em tudo que aconteceu, não tinha confirmação, né, racional de que o bebê estava bem, mas eu senti, assim que eu deitei na cama, eu senti um relaxamento tão grande, uma coisa tão gostosa, e eu percebi que era o meu mentor ali do meu lado e tinham outros espíritos ali. E eu senti, né, que ele me passou, e ele me passou que era pra mim confiar na minha intuição, mais do que nunca naquele momento. Confia. E quando ele dizia confia, eu ficava olhando pra minha barriga. E aí era aí que eu via vida, né? Eu via que existia uma vida ali dentro ainda. Aí eu fui ficando bem mais calma, senti que eles me passaram uns fluidos assim, calmantes, aquilo fez um efeito assim, muito gostoso, e eu até consegui dar uma cochilada. Na manhã seguinte, tomei o café, e aí logo veio o médico e falou assim, olha, a gente vai conseguir o seu ultrassom agora para as 10 horas, primeiro horário que ela tá atendendo. Então, fica tranquila, a gente vai ver, o sangramento parou, isso é um bom sinal, mas não se apega, tá? Tudo indica que você teve um aborto. Então esse era um outro médico me dizendo que eu tinha tido um aborto, que o bebê muito provavelmente não tinha sobrevivido, até pela quantidade de sangue que eu tinha perdido. E ele falou que possivelmente logo após o ultrassom, com a confirmação do aborto, teria que marcar uma raspagem, né, que fala, porque o bebê não tinha saído, então ele teria que ser retirado. Mas ele me falou isso e eu entendi, óbvio, né? Ele estava me passando a preocupação dele, o que ele estava achando, mas eu já tinha entendido que não era aquilo que ia acontecer. Então eu estava muito tranquila. Quando a gente foi fazer a ultrassom, minha mãe estava comigo, sempre me acompanhando, minha mãezinha. E ela ficou de frente para o monitor, né? Do ultrassom, e eu estava atrás do monitor, eu não estava conseguindo ver. Logo que ele passou na minha barriga, que apareceu o bebê, minha mãe deu um sorriso, olhou pra mim e fez assim.
Aí eu chorei, né? Fiquei muito emocionada. E primeiro ele examina tudo, né? Com muito cuidado pra não deixar a gente, não dar uma falsa notícia, né? E depois ele falou, tá tudo bem, seu bebê tá ótimo. Aí eu ouvi o coraçãozinho dele batendo forte. E ele me mostrou, ele se mexendo, ele fazia assim com as mãozinhas. Nossa, gente, foi um alívio assim tão grande. E eu fiquei muito, muito emocionada. Então, ele de fato estava bem como eu estava sentindo. E aí depois disso, eu fiquei de repouso absoluto. Me deram alta logo no mesmo dia, né? E aí fiquei de repouso absoluto durante uma semana. Sem fazer nada, não podia fazer nada mesmo. Foi até um período que eu fiquei na minha mãe, porque meu marido trabalha o dia todo. E tem a questão da minha filha, né? Que eu teria que buscar na escola, trazer. Eu não podia fazer isso. Então minha mãe me ajudou bastante, minha mãe e minha irmã. Elas cuidaram bastante da Isabela pra mim, enquanto eu ficava de repouso. E aí as coisas foram voltando ao normal, mais uma vez. O exercício da intuição e da espera, né, da paciência. Era um momento que eu precisava estar só com o meu bebê ali, né, nos recuperando. Eu deveria me dedicar totalmente a ele e esquecer o resto. Então eu entendi essa mensagem e mergulhei nisso. Qual foi o motivo do descolamento? Bom, como eu não estava... Descolamento de placenta é algo que acontece, que é muito grave, né? Que pode levar tanto o bebê quanto a mãe à morte. Morte física, né? E porque o sangramento realmente é profuso, é muito forte. E isso eu consegui perceber. O descolamento de placenta ele é causado por um esforço excessivo que faz com que a placenta se descole da parede do útero, causa esse sangramento todo e que é muito perigoso para o bebê, porque é a placenta que está retirando nutrientes, que está retirando oxigênio e aí passa pelo cordão umbilical para o bebê. Então, se a placenta descolar, perde todo esse contato e o bebê fica sem nada, sem oxigênio, sem nada, e aí é quando ele vem a óbito, né? Quando acontece o aborto. Então, no meu caso, descolou um pouquinho, foi uma quantidade bem pequena de placenta que descolou. Os médicos não conseguiram achar um motivo aparente, aí deram várias hipóteses, mas nada que condizesse com o que eu estava fazendo, com o momento que eu estava passando, porque eu estava em repouso absoluto praticamente, não estava fazendo nada. Não teve nenhum esforço que eu fiz para gerar um descolamento, que precisa ser uma coisa muito forte, né? A única coisa que aconteceu, gente, que isso de repente vai ser um tema para outro vídeo, foi que eu tive uma infecção urinária, mas foi uma infecção bem leve. Mesmo assim, o médico que eu estava consultando me passou um antibiótico para tomar. Até aí tudo bem, né? Tudo muito tranquilo, antibiótico todo mundo toma. O problema é que eu nunca tomei antibiótico na minha vida. Foi a primeira vez que eu decidi tomar. Decidi confiar, falei, tudo bem, né? Vamos dar uma chance pro antibiótico. E tomei. Tomei, não vou dizer o nome aqui pra não levantar bandeira, enfim, pra não dar confusão, mas assim, era um antibiótico forte. E como eu não tinha costume, eu não tenho costume com medicamento, o que aconteceu? Foi uma dose excessiva pro meu corpo, tanto que eu tive outros sintomas associados. E um dos motivos do descolamento de placenta também são drogas excessivas. Pode ser qualquer tipo de droga, e medicamento é uma droga, né? Então, a única razão que eu encontrei para que isso acontecesse foi do antibiótico, né? Que para o meu corpo foi uma carga muito forte. Eu não ia saber que isso ia acontecer, o médico muito menos, não estou culpando o médico, ele passou uma coisa que era de rotina, que é uma coisa muito comum para a maioria das mulheres, mas é óbvio que eu não sou todas as mulheres, né? Eu sou uma mulher e eu sou de uma forma. Mas enfim, gente, acho que tudo tem uma razão, né? Esse acontecimento com certeza me fez refletir bastante sobre a espiritualidade e principalmente, gente, sobre confiar na nossa intuição, porque a gente sempre tá muito no nosso racional. E eu não digo que isso seja algo errado, tá? Não é errado, é que a gente acaba pendendo mais para esse lado por conta da realidade que a gente está. Nós vivemos uma realidade física. Então é óbvio que a gente vai acreditar muito mais no que é físico, no que está assim na nossa frente, né? E o que isso me trouxe, essa experiência? Apesar de tudo aquilo que eu via, de todo aquele sangue, de tudo aquilo que estava acontecendo, me dizer que não era possível, inclusive os médicos que me examinaram, você perdeu seu bebê, a minha intuição me dizia que não, que ele estava vivo, que estava tudo bem, que isso tinha sido um escape que o meu corpo achou
para liberar, né, o corpo de toxinas e não afetar o bebê. Então eu reaprendi sobre intuição novamente. Eu tô sempre aprendendo de novas formas e essa foi uma forma muito forte, muito marcante, mas também muito bonita. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, como que foi esse período, por isso que eu fiquei tão ausente. Peço desculpas pela ausência, mas foi uma coisa necessária, como eu já disse, né? Era um momento meu e do bebê. No próximo vídeo eu vou falar para vocês da leitura de aura que eu fiz, agora grávida, inclusive com o bebê, né? Teve algumas coisas que foram faladas, foi muito bonito. A leitura é com a Andréa Peixoto, que eu já falei aqui, já trouxe ela inclusive aqui pro canal, tá? Numa live, procurem aí para vocês assistirem. E foi muito legal. E também fez muito sentido essa experiência que eu tive de quase perda. Teve várias coisas que foram reveladas na leitura que fizeram muito sentido, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem ligadinhos aqui no canal. Sempre vai ter uma novidade que eu vou passar pra vocês, tá? E à medida que as coisas vão evoluindo, eu vou contando, tá bom? Vocês vão estar sempre atualizados. De semana em semana eu vou estar trazendo os novos acontecimentos aqui pra vocês. Então, um beijo enorme no coração e até o próximo vídeo. Namastê! Mais um recadinho pra vocês, é o seguinte, em comemoração dos 100 mil inscritos, a gente decidiu fazer uma surpresa bem especial, eu anunciei no vídeo anterior, então agora eu vou falar de novo pra vocês. Quem ainda não se inscreveu no grupo de assinantes, que é um grupo de estudos sobre 2 temas, projeção astral e regressão a vidas passadas, que foram os temas mais pedidos, de acordo com a pesquisa que nós fizemos. Então o grupo de estudos vai ser sobre isso, tem a postagem semanal de conteúdo, são 3 vezes por semana, abordando esses assuntos, vai ter lives, as pessoas mais influentes sobre o assunto, que eu conheço pessoalmente, que eu vou estar trazendo para fazer uma entrevista interessante com vocês, vai ter discussões, vai ter enquetes, enfim, vai ter muito material, é um grupo de apoio mesmo de estudos bem sério, com material idôneo, tá? Não vai ter dúvida daquilo que a gente acha na internet, que vem vídeo por aí. Ah, mas será que é verdade? Será que não é? Não, vou estar trazendo coisas comprovadas por estudiosos na área, tá bom? Então, o link tá aqui embaixo para quem se interessar. Aqui no box de informações é só acessar por aqui. E aí vocês vão receber a pré-inscrição. Lá vocês vão pôr os dados de vocês e vão só aguardar o nosso e-mail de inscrição efetiva, tá bom? Vai encerrar nessa sexta-feira. Então, ainda tá aberto hoje, quarta-feira, mas encerra a pré-inscrição nessa sexta-feira. Então, quem quiser, quem estiver pensando se vai, se não vai, então vambora, que vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então é isso, meus queridos, até a próxima. Tchau!